Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos alimenta, e por meio desse alimento somos sustentados, fortalecidos, andamos por retidão, por caminho de justiça, fazemos as escolhas certas. Você já invocou a presença do Senhor hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano e Salvador da tua vida. Sim. E nessa sexta-feira linda e abençoada, no dia 27 de dezembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 16, 17 e 18, onde a Bíblia vai nos dizer assim: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Glórias ao Senhor por estes versos. Antes de ministrar sobre a sua vida, de pregar a palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Em qual raiz você está sustentado? A Bíblia nos compara a árvores. Sim, somos árvores. E devemos ser árvores de bons frutos. A questão é que toda árvore tem sua raiz. Onde estão suas raízes? Onde estão firmadas as suas raízes? Ou melhor, quem tem sido sua raiz? É a raiz que sustenta a árvore. É a raiz que extrai água, os sais minerais, que extrai a matéria orgânica. É a raiz que extrai os insumos, o alimento para que a árvore seja sustentada. É a raiz que firma a árvore em meio às tempestades. É a raiz que dá sustentação, que dá amparo, que traz alimento e que torna a árvore forte, raiz saudável. Eu volto a te fazer a pergunta: onde estão suas raízes? A sua raiz verdadeiramente é Jesus? Nós precisamos estar sustentados na palavra de Deus. A nossa raiz, ela deve estar na palavra de Deus, no nosso Jesus, naquele que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Porque se as nossas raízes não estiverem firmadas nele, nós vamos cair. A árvore, a casa que é firmada na rocha, pode vir tempestade, pode vir vendavais, mas ela não cai. Mas a casa firmada na areia, quando vem o vendaval, a tempestade, ela cai. E olha, essa comparação é feita com aqueles que praticam a palavra, que ouvem e que praticam. A nossa raiz, ela é sustentada quando nós estamos firmados na palavra, quando estamos firmados em Jesus.
O que você tem absorvido para a sua vida? Quando a nossa absorção por meio dos ouvidos, dos olhos, vem do mundo, nós somos fracos. Nós somos vulneráveis aos ataques do inimigo. Olha, por meio dos olhos nós absorvemos tantas coisas e por meio dos ouvidos, a Bíblia nos diz que os olhos é a luz do corpo. O que você tem absorvido por meio dos seus olhos? Os seus olhos estão voltados para quê? Às vezes os nossos olhos se voltam para as coisas ruins, por meio de uma TV, por meio de um computador, por meio de olhar e reparar as coisas deste mundo. Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é trevas, porque os olhos, ele é luz do corpo quando nós absorvemos a luz. Mas se não absorvermos luz, o nosso corpo se transforma em trevas. Às vezes nós olhamos tanto as coisas de violência, ou pornografias, ou cobiçamos por meio dos nossos olhos. Será que os nossos olhos não têm sido maliciosos? Cuidado. Os ouvidos, a Bíblia vai nos dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ouça tudo, mas filtre o que é bom. Nós podemos até ouvir tantas coisas ou todas as coisas, porém, filtrar somente aquilo que nos edifica. Caso não te edifique, entra no ouvido e sai no outro. As nossas raízes devem estar sustentadas na palavra. Quando as nossas raízes estão sustentadas na palavra, nós temos discernimento e sabemos filtrar tudo o que vemos e tudo o que ouvimos, para que não sejamos destruídos, mas sim edificados na rocha. E olha, nós somos de um povo enxertado na videira, sim, na videira verdadeira, porque nós somos de um caráter bravo, de um caráter rebelde. Nós somos enxertados e assim nós devemos aceitar a seiva que vem da palavra, o alimento verdadeiro. Quando os discípulos disseram para Jesus: Mestre, queres comida? Jesus ele respondeu aos discípulos na parábola da mulher samaritana: olha, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, é andar em acordo com a vontade do Pai, é servir. Qual tem sido o seu alimento? Do que você tem se alimentado? Porque a raiz, ela extrai o bom alimento. Agora, se a sua raiz tiver amparado nas coisas deste mundo, somente maus alimentos, alimentos que vão te causar danos, que vão te causar desnutrição. Nós só somos nutridos quando a nossa raiz está em Deus, quando alimentamos somente das coisas de Deus. Nós precisamos dividir, separar, julgar todas as coisas por um reto juízo, não por aparência, mas por um reto juízo. Passar em acordo com a nossa percepção acordada com a palavra. Isso faz bem para mim? Se faz, absorva. Caso contrário, afaste-se. Nós precisamos afastar de certos relacionamentos. Nós precisamos afastar de certos lugares. Nós precisamos afastar e nos abster de certas práticas. Tudo aquilo que desagrada a Deus, quando a nossa raiz está firmada na palavra, firmada na vontade de Deus. Porque se a raiz for santa, todos nós, todos os ramos serão santos. As nossas obras revelam onde estão as nossas raízes. Os nossos frutos revelam que tipo de árvore somos.
Os frutos revelam as árvores, assim como os pensamentos revelam a pessoa. Nós precisamos ser reflexo de uma árvore de bons frutos, cujas raízes estão firmadas na palavra. A Bíblia vai nos dizer em Salmos 1: bem-aventurado é aquele cujas raízes estão junto a ribeiros de água. Pode vir o inverno, as folhas não caem, as folhas permanecem, sempre vai dar frutos. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este é aquele cuja raiz está firmado na palavra. Saiba que quando nós temos as nossas raízes firmadas em Deus, quando nós somos alimentados somente por Ele, nós damos fruto no melhor dos tempos, no tempo certo, no tempo devido. As nossas folhas não se murcham, nada nos faltará, porque o Senhor é conosco. Tenha suas raízes firmadas na palavra de Deus. Se alimente da palavra diariamente, enquanto se pode achar, enquanto se pode ouvir, porque a palavra é sustento para a tua vida. A palavra é pão diário. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Pai, enche essa vida com a tua presença, dirige os pés. Deus, que os pés estejam enraizados na tua palavra, na tua vontade, no teu querer, nos princípios, na doutrina, na sã doutrina. Sim, Deus, nas escrituras, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, o melhor, a salvação. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.